Módulo 30, vou falar um pouquinho das bobinas ou dos solenoides, tá? Então, aqui eu tenho um modelinho didático, tá? De bobina que eu fiz, que nada mais é do que um fio enrolado, dando várias voltas, tá? Esse N número de voltas é o que a gente define como uma bobina, tá? Para aplicações, as bobinas, elas têm inúmeras voltas. Então, se você quiser calcular a intensidade do campo magnético desta bobina, você vai fazer N sobre L vezes μ vezes I, onde o μ é uma constante, permeabilidade magnética. Muitas vezes aparece μ zero, porque o valor usado como referência é o vácuo, tá? I, corrente elétrica. N, o número de voltas dessa espira, que isso faz a diferença, tá? Contida num comprimento L de fio enrolado, do solenoide, tá? Então, aqui, por essa equação, você calcula a intensidade do campo. Bom, existem algumas disposições da bobina, tá? Então, o que nós vamos ver aqui, ó? Na verdade, tá? Ao ser percorrida por corrente elétrica, o solenoide, ele gera um campo magnético no qual, né, dentro desse solenoide, as linhas de indução são praticamente retas paralelas. E ao redor, né, externamente, o campo magnético é semelhante ao que é produzido por um ímã na forma de barra, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Imagina nessa primeira situação. Então, como se meu lápis representasse aqui o campo magnético que vai surgir, tá? Nessa bobina. Agora, existe a maneira como essa corrente vai estar passando, tá? Ó, como que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar a mesma coisa com a regra da mão direita, tá? Então, lembrando que as linhas de campo, elas entram pelo polo norte e saem pelo polo sul. Então, eu tenho aqui, ó, a corrente, se eu posicionar minha mão dessa maneira aqui, ó. A corrente entrando, o que tá acontecendo com as linhas de campo? Elas vão estar nessa disposição aqui, ó. Então, você pode olhar aqui, ó, o sentido, tá, das linhas de campo. Então, esse lado aqui da minha espira seria o polo sul e esse lado aqui o polo norte, ó. O campo tá entrando. Então, as linhas saem do norte e chegam no sul. Isso aqui tá funcionando como se fosse um ímã de barra. E na outra disposição, deixa eu colocar diferente agora, né? No meu fio, né? Vou enrolar ele aqui, ó. Dessa maneira. Tá? Ó, você pode ver que ele tá passando aqui por fora, a corrente vai subir aqui por fora, tá? Aqui pela frente, na verdade. Então, vou posicionar a minha mão aqui, ó, tá? Corrente tá subindo por aqui. O que tá acontecendo aqui, ó? Por onde que tá entrando agora? Ó, quando tá de frente, as linhas de campo de indução são gerados pra cá, tá, ó? Então, aqui é o polo sul e aqui é o polo norte. Então, assim, deitado, minha mão aberta, eu tenho o polo sul e norte. E com a minha mão pra baixo aqui, ó, não consigo colocar minha mão reta, mas se a minha mão tiver assim, tá? Corrente entrando, regra da mão direita, vai surgir, tá? As linhas de indução de campo paralelas no interior dessa bobina, tá bom? É isso que acontece, tá? Esse dispositivo aqui também é chamado de eletroímã, tá? E ele também segue a regra da mão direita, assim como a espira. Espira e bobina, você usa a regra da mão direita. Esse daí foi o módulo 30, tá bom, pessoal? Até mais!